Hoje o tópico é faça a restauração de fotos você mesma. Essa é uma sala bem intimidadora. Eu venho de uma cidade pequena que tem mais ou menos 7.000 pessoas apenas. E talvez a cidade inteira coubesse nesse hall. Então me perdoem se eu ficar um pouquinho nervoso. Nós vamos cobrir diversos tipos de restauração de fotos nessa classe. E uma delas é restaurar os tons. Um outro é restaurar as cores. Vocês terão um jogo de cores nas suas fotos. E vamos falar também sobre retocar. Alguns de vocês talvez que estão aqui, pensaram que esse é um tópico difícil em restauração, mas nós vamos falar sobre isso. Então, eu gostaria de dar algumas expectativas. Retocar pode levar horas e envolve muito erro e novas tentativas. Nessa classe, nós vamos usar um programa gratuito chamado Paint.com. Não se preocupem, essas técnicas vão ser aplicáveis também a outros softwares, como Photoshop e como PaintShop Pro. Então, se vocês vão fazer restauração de fotos, vocês vão precisar de software. Como eu mencionei, há o Photoshop, que é o padrão de ouro. Tire qualquer desses cifrões e vocês vão ter uma ideia de mais ou menos quanto custa. Então, tem depois disso o Photoshop Elements, que é um pouquinho melhor no preço e que faz tudo que o Photoshop faz. Não faz tudo, mas é muito bom. E temos o GIMP, que é gratuito. O GIMP é bem difícil de usar. Então, nós vamos aprender a usar o Paint.net, e que só funciona no Windows, infelizmente. E que pode fazer muito, não tanto quanto os programas pagos, mas pode fazer muito. Então, uma das coisas que vocês vão descobrir nesses softwares de edição de imagens é a necessidade de plugins. E há muitos plugins que são específicos para a restauração. Para o Paint.net, esses plugins são gratuitos. Para o Photoshop, há muitos plugins extremamente sofisticados e que podem custar até centenas de dólares. Há uma lista dos plugins que nós usaremos hoje. No apêndice do sílabus que vocês receberam. Quantos de vocês já viram o sílabus? Minhas desculpas a vocês que começaram a imprimir achando que iam receber um sílabus de 4 páginas, mas há muitas instruções que não precisamos conversar sobre o que não precisamos conversar na classe hoje. Apenas vamos discutir os princípios. Para fazer o download do Paint.net, vocês têm que passar por algumas dificuldades. Se vocês estiverem no campo de endereço, o website é o getpaint.net. E o dono desse site faz dinheiro com anúncios. E se você clicar nesses botões de download, você vai ser levado a outros avisos. Então, há um pequeno link no canto superior direito. Clique naquele link. E, infelizmente, isso lhe leva para uma outra página com outro botão de download. Não clique no botão de download. Lá embaixo, diz, se você quiser instalar o Paint.net, então clique nesse botão. Então, você clica naquele botão na parte inferior. E isso lhe leva para uma terceira página. Não clique no botão de download de novo. Clique no botão no canto superior direito. Ou para simplificar a sua vida, há um link no seu sílabus que leva diretamente à página de downloads. A documentação para o Paint.net está no seu sílabus. Então, você também vai precisar de um hardware. A primeira pergunta que vem é, será que eu preciso de um novo computador? E a resposta é, bem, depende. Se faz muito tempo desde que você comprou um computador e você sabe quem você é, então provavelmente você vai precisar de um outro computador. Mas, mais importante,
para uma restauração de fotos é o tipo de memória, o tanto de memória que você tem. Se você estiver comprando um novo computador, eu recomendaria não menos do que 8 gigabytes. Você também vai precisar de um scanner. Um scanner tem resoluções que os números variam muito, mas você vai procurar pelo menos pela resolução óptica, pelo menos de 1.200 ppi ópticos. No passado, os scanners faziam o que chamava de 24 cores completas, mas hoje você precisa pelo menos de 48 cores. Às vezes isso é chamado de 16-bit grayscale, ou 48-bit cores. E também você vai precisar de um CCD, que é o tipo de scanner melhor do que o CID. Então, se você tem uma parte, um pedaço de joia que precisa ser escaneado, esse scanner vai sair melhor, se sair melhor sem distorcer a imagem. Eu não compraria um scanner daqueles que estão na promoções, mais barato. Eu subiria pelo menos 2 níveis acima. E se você está escaneando slides, tenha certeza que você tem um scanner que pode processar slides digitais. Custa um pouco mais, mas vale bem a pena. Então, tem vários tipos de scanners digitais. Aqui está um exemplo de um castelo. O slide tem muita poeira. As cores são mostradas, originais são mostradas na parte superior, e você vê como que a poeira foi tirada e todas as cores foram corrigidas. E ele tem cores infravermelhos que se refletem no slide e refletem-se diferentemente do filme. Então, ele sabe exatamente como neutralizar essas diferenças. Aqui um outro exemplo de restauração de cores por um scanner. Antes de começarmos, dê uma olhada no slide. Aprenda sobre os detalhes de cada slide e como você pode usar esses detalhes. Por exemplo, olhe as partes claras dos slides. Identifiquem o que você tem ali naquela foto. Olha nas partes escuras, nas sombras, e veja o que você pode enxergar lá. Há muitos detalhes que podem, por exemplo, serem capturados na parte da frente desse vestido e que podem ser perdidas porque ele é bem escuro. Então, você vai querer olhar também nos níveis de cores. Um tom é uma variação de cinza ou de cores, do brilho de cada pixel. E se você tiver uma ampla gama de tons cinza, isso pode fazer uma grande diferença. Examinem o histograma. Leva um pouquinho de tempo para entender o que um histograma realmente está lhe dizendo, mas eu gostaria de falar sobre isso um momento. Se nós dermos um zoom nessa foto, no botão, vocês eventualmente vão ver quadradinhos com cores. Esses são chamados de pixels, que são elementos de cores. Imagine na sua mente que essas cores estão sendo tiradas e substituídas com outros pedacinhos da mesma cor. Então, cubram essas fichinhas com as cores e coloquem elas umas sobre as outras. E vejam a variação das mais claras à direita e as escuras à esquerda. Então, isso é um histograma. Isso lhe mostra o número de tons de cinza para cada tom. Então, há 256 compilações, e se vocês olharem numa fotografia, você vai ver o lado branco, a parte clara, você vai ver que eles estão acumulados na parte direita, e se estão escuras, vão estar acumulados na parte esquerda.
Para um fotógrafo amador, isso é bem fácil para a gente produzir esse tipo de histograma, onde você tem um flash e o objeto é bem claro e a parte do fundo é bem escuro. Então, nós vamos mostrar o histograma dessa foto daqui a um momento. Mas você olhar a essas fotos e você pode ver que há nessas fotos o magenta, o azul. E para corrigir essas variações, ajuda a saber um pouquinho sobre cores. Um computador geralmente estoura cores usando 3 cores básicas. Em alguns casos, o magenta e o verde, mas no PC você vai usar o vermelho, o verde e o azul. Nos momentos, você pode ver que o azul e o amarelo são opostos. E nós vamos apontar para esse fator daqui a um momento. Na sua foto digital, há 3 coisas chamadas canais, um para cada cor primária. Então, eles têm acumulam todos os tons de azul, de verde, e ao combinar essas cores primárias, você vai obter, então, todas as cores do arco-íris. E eu acredito que talvez não precise ser falado que se você quiser fazer restauração digital, você vai precisar fazer, primeiramente, escanear. Vamos falar sobre escaneamento primeiro. Se você quiser começar escanear, você vai precisar de um bom scanner que seja capaz de fazer muito da restauração por você. E ele pode fazer um trabalho melhor do que você mesmo possa. Então, tenha certeza que o vidro está limpo e também limpe particularmente com as poeiras finas, assoprem toda aquela poeira. É bem mais fácil limpar isso antes do que depois que o escaneamento foi feito. Não limpem as fotos a menos que você saiba exatamente quão seguro é fazer essa limpeza, porque você pode danificá-la se você não for cuidadoso. E escaneie aonde ela está. Se você tem uma página com várias fotos, não tente descolar as fotos. Que resolução você vai escanear? Essa é uma simplificação bem grosseira, mas vale dizer que a foto colorida é para ser escaneada a 300 pontos por polegada. E talvez você queira escanear com um detalhe maior se você tiver grandes danos na foto. E para slides e negativos, você pode escanear 4.800. Mas sempre escaneie em cores. Scanners diferentes lidam com o azul, vermelho, verde de maneira diferente. E façam isso com uma quantidade diferente de habilidades. Se você está escaneando uma foto a cores, uma vez que você esteja no software, você pode escolher o canal que você vai usar. Mas, às vezes, há danos que podem acontecer às cores. Se você escanear o preto e o branco, então, limpar esses danos é um pouco difícil. Mas, nesse exemplo em particular, eu escaneei a cores, olhei para os canais e descobri que o canal azul, aquela marca ficou bem mais proeminente do que quando escaneado com o vermelho. Então, eu não tinha que fazer muito esforço se eu usasse o canal vermelho. Se você estiver escaneando, você vai ver uma parte de prever e selecionar. Veja os modos do seu scanner. Você quer escolher a parte avançada ou profissional. E isso muda de nome, de software para software, mas vai lhe dar a oportunidade de usar todas as ferramentas que você pode usar para a restauração de imagens. Algumas dessas coisas são o histograma, o ajuste de histograma, o ajuste de curva, o halftone, a remoção de poeiras, restauração de cores ou remoção de grão do filme. Deixe que o scanner faça isso por você. Se você for fazer manualmente, isso é muito mais difícil. Aqui é um exemplo de um scanner e veja a maneira como o histograma é apresentado nesse software. Algumas das coisas básicas na restauração de fotos. Use o arquivo de tipo TIFF.
E se você vai fazer todo o trabalho de restauração de fotos, você quer usar também um arquivo uma cópia de arquivo. Então, a maioria das câmeras hoje não suportam o uso de TIFF. Eles usam JPEG, JPEG. Quando você começa a restauração, você pode estourar as mudanças no arquivo TIFF. Para arquivos intermediários, use o formato nativo do programa. Para o Paint.net, eles usam o .pdn. Para o Photoshop, eles usam o PNG e assim por diante. Minhas preferências pessoais são o PNG. E guardem sempre o arquivo original. Então, para evitar que seja deletado acidentalmente, proteja-os. Então, a restauração exige um pouco de tentativa e de erro. Então, você precisa fazer experimentos e descobrir realmente o que você precisa fazer para fazer correções. Talvez você tenha que retornar um passo atrás até fazer as correções que são devidas. Mas entre cópias de backup, talvez você pode fazer cópias para o uso de layers. Quantos de vocês estão acostumados com o uso de layers, que são camadas? Para vocês que não estão acostumados, camadas são como pastas de plástico na anatomia. Algumas vezes a camada ela obscurece a imagem embaixo e outras deixam mais evidente. Tome as suas camadas e deem nomes a elas. Nesse exemplo, por exemplo, eu usei o ajuste de curvas, que vamos falar daqui a pouco, e fiz cópias de camadas, e chamei de canal azul. Então, eu dei nomes e as ordenei alfabeticamente. E coloquei nomes para cada passo, eu dou um nome de camadas, para que eu saiba exatamente o que foi feito até aquele ponto. Rotacionar, cortar e salvar. Rotacionar, ela deixa a imagem de poucas resoluções um pouco embaçadas. E geralmente você vai querer cortar as bordas das fotos. Se você vai querer produzir uma cópia, você não quer que haja uma borda dentro da borda. E isso também pode bagunçar um pouco os aspectos da restauração, como o histograma. Há maneiras no seu software de mudar os negativos. E há maneiras de mudar de cores para tons de cinza. Então, você tem como mexer nos canais vermelho, verde ou azul, ou até mesmo misturá-los para ver o que é melhor quando você estiver convertendo para fotos de tom cinza. Há um outro passo que você pode fazer, que é um plugin chamado misturador de canais, Channel Mixer. Nesse exemplo, eu primeiramente tirei o canal vermelho, que tinha melhor imagem, mas ainda tinha um pouco de marca. Então, eu subtraí um pouquinho do canal azul, que era responsável por aquela marca. E, ao fazer isso, eu acabei com resultou nessa imagem da direita, que estava limpa da marca. Então, isso levou mais ou menos uns 5 segundos. Apenas se eu fosse fazer o retoque, isso me ia levar muito tempo. Uma outra regra geral é a de converter de sépia. Eu sempre chamo de sépia, então desculpem. Então, converter uma foto para tons de cinza, restaurar ou converter para sépia, se desejado. Uma das coisas mais importantes que você fará é restaurar o tom da fotografia. Então, uma boa foto, ela tem um amplo tom
de luz, mas com o tempo a foto ela vai escurecer ou ficar mais clara. Então, se ela escurece, você vai ver todos os pixels de um espaço grande do lado direito e todos os pixels do lado esquerdo. Se você vai querer usar, você deve tentar usar o brilho e o contraste. Nós talvez fizéssemos isso no passado, mas isso geralmente é proibido. Você pode perder os detalhes delicados da foto, que estão. Ao invés disso, use níveis ou curvas. E ao fazer isso, monitore o histograma com muito cuidado, para ter certeza que você não está perdendo nenhuma informação da foto. Ao restaurarmos os tons, é como se nós estivéssemos convertendo o histograma para borracha e pegássemos os pixels da parte esquerda e os outros da parte direita e nós os esticássemos para passar por todos os tons possíveis. Para fazer isso, há uma ferramenta chamada Níveis. E no Paint.net, ela mostra dois histogramas, o anterior, antes, e aquele depois. Então, você vai ver o escuro na parte de baixo, o claro na parte de cima. E é isso que é o modelo que o Paint.net usa. Há dois erros, duas setas, e vocês... Então, no caso do Paint.net, há uma outra... As setas na parte do meio e na parte de baixo. E essa é a entrada. E o resultado final está na próxima coluna. Se você for muito para o fim, e é um pouco difícil de mostrar isso aqui, mas no histograma, na parte de cima, eu clico nos pixels brancos e isso cria uma linha lá na parte de cima. Então, eu perdi informação e eu posso dizer que isso aconteceu apenas olhando para o histograma. Mas se você corrigir o tom no software, você vai ver um fenômeno chamado picket fence, cerca de madeira. Você vai ver um número de tons e quando você usa espalhas, você vai ver tons sem dados. Isso é por isso que você quer corrigir os seus tons no scanner. O scanner tem acesso a dados extras e ele pode preencher esses espaços para que você não fique com esses tons faltantes. Então, alguns vão dizer, você precisa fazer um escaneamento baunilha, não acredite neles. O tom de restauração pode ser feito em grande parte no scanner. Aqui está um exemplo onde as fotografias, mais clara, você olhar no histograma, ela estava ocupando apenas metade do histograma. Mas ao selecionar os fins dos pixels disponíveis, eles foram esticados e você pode ver do lado direito da foto como ela tem mais preenchimento, tem mais detalhes. E os detalhes estão mais evidentes do que na foto da lapela, por exemplo, são mais evidentes do que da foto da esquerda. O Paint.net, a ferramenta de tons, ela tem uma memória. Então, uma vez que você abre essa ferramenta, e se você fizer alguma coisa terrível, cometer um erro, não se assuste. Apenas clique no botão resetar. Aqui está um exemplo, onde todos os tons na parte mais clara do histograma ocupavam pouco espaço. Enquanto eu usei o botão alto, que automaticamente configura os tons, ele puxou todos os tons ao longo de todo o nível. E detalhes do vestido que não estavam visíveis agora estão. Agora, uma outra ferramenta, além dos níveis, são a ferramenta de curvas. E ele pode fazer tudo que os níveis podem fazer e tudo que a parte de brilho e contraste podem fazer e mais. Então, ela é muito poderosa e ela pode ser um pouquinho difícil de usar. Então, eu vou virar um pouquinho técnico aqui. E depois eu volto a falar sobre o nível de iniciante.
Então, se você se lembra o histograma na parte de baixo, do preto para o branco, agora imaginem, por, nós temos o eixo Y e o eixo X. Então, nós temos aqui tons. Nós vamos levar um valor e, nesse exemplo, nós vamos usar o número 100. E nós seguimos essa reta até a linha da curva. Então, a curva ela passa ao longo da diagonal e isso leva a um ponto no eixo Y, que também o padrão é o número 100. E se você for para o outro ponto, a maioria leva até o número 220. As mudanças ocorrem quando você começa a mudar a curva. Então, aqui eu cheguei a um ponto. Olhem no canto superior direito, que está me dizendo que esse ponto é o 193.165. Isso significa que para cada fichinha que está acumulada no histograma, vai ter um valor de 195. 195 é um número maior do que 160. Então, isso significa que ela vai ficar mais escura. Aqui está um outro exemplo. Então, a curva, o formato da curva, ela mostra os tons. Então, aqui nós mudamos os números para 117. Então, nós deixamos a foto mais clara. Nós também podemos ajustar o contraste. E aqui está um ponto que está um pouco mais distante para a direita, então há bem mais contraste, e isso leva a um ponto mais próximo. Então, decrescemos o contraste nesse nível de tons. E aqui decrescemos o nível de brilho para 199. E aqui o ponto mais próximo é... Então, o espaço é maior, então nós temos maior contraste. Então, com curva, nós podemos fazer coisas muito poderosas. Para você que estão ainda iniciando, deixa eu lhe dar algumas formas que vocês podem usar na maioria das coisas que vão fazer. Para esclarecer, clique na curva para que ela se torne um pouco mais para fora. E veja a previsão da foto e veja o que está acontecendo com o brilho. Você pode, com segurança, aumentar a luminosidade sem perder os detalhes e as linhas da foto. É a mesma maneira quando escurecer uma foto. Se você puxar a curva para baixo, ela vai escurecer mais. Uma das melhores coisas que você pode fazer com curvas é aumentar o contraste da sua imagem e, novamente, sem perder os detalhes e das sombras. Você pode fazer isso com uma curva do formato S. Deixa que vocês façam perguntas um pouquinho depois. No seu scanner, você tem... Quando você vai para o modo profissional, você tem curvas no histograma que lhe dão essa habilidade. Aqui está um exemplo daquela foto com muito contraste, em que nós usamos um S reverso, e isso ajudou a trazer os detalhes da foto. Você pode ver mais dos ladrilhos pretos e ver mais detalhes do pijama, por exemplo. Eu acho que sou eu nessa foto. Eu era um bebê tão lindo. E há outras coisas que vocês podem fazer com curvas. Vocês podem também operar nos canais RGB para mudar o brilho da foto. Nesse exemplo, eu ajustei o azul, o vermelho e o amarelo separadamente para aumentar o brilho na foto. E ao fazê-lo, eu aprendi que houve uma coloração um pouco vermelha nas fotos, o que eu não tinha antes. Uma outra maneira de consertar o contraste da imagem é uma ferramenta chamada de restaurar o brilho. E isso está no seu sílabus e tem as informações de como vocês podem fazer. Uma coisa interessante sobre camadas é que elas podem ser combinadas, unidas, de maneiras diferentes. E elas, às vezes, funcionam bem com fotografias que têm pouco brilho.
Então, você pode multiplicar as várias camadas para trazer detalhes da foto que você não poderia de outra forma ver. Então, nessa foto do meu avô, eu não tinha ideia que ele estava segurando gatinhos, até que eu mexi nessa foto. Uma outra coisa que você pode fazer quando pegar uma foto de uma revista ou de um livro é considerar que eles foram impressos com cores diferentes e pontos diferentes para dar as diferentes formas, tons do cinza. Se você não tirar essa tela, fizer o de-screening, você vai ter slides como o do nosso que ficam evidentes na foto, e você pode evitar isso com o de-screening. Um outro fator é restaurar as fotos. Então, você pode ver que fotos elas podem mudar com o tempo. Para restaurar as cores usando curvas, é um pouquinho complicado, mas você vai querer identificar a parte mais clara da foto, que geralmente é o branco, e a parte na foto mais escura, que geralmente é o preto. E você pode medir esses valores e você vai colocar esses 3 pontos na curva. Lembram que o ponto superior direito que mostrava as coordenadas do Y e do X? Isso é o que torna isso possível. Você pode identificar esses pontos mais escuros e claros usando uma ferramenta chamada Threshold. E aqui estão os 3 pontos que eu encontrei. Usando esses 3 pontos, vocês são capazes de corrigir uma foto como essa que vocês podem ver. Entretanto, uma ferramenta mais fácil que geralmente é usada são as ferramentas de nível com o botão automático, que corrige as cores para você. Então, aqui está um exemplo de que usamos a correção com Auto Level. Eu tentei com curvas no modo normal de luminosidade e não se livrou do amarelo, mas quando eu mudei para o modo RGB, lembre-se do oposto do amarelo, que é o azul. Então, ao aumentar o azul, eu diminuí o amarelo e isso corrigiu a foto. Vocês também podem usar fotos para corrigir o sépia. O software geralmente tem a maneira de como fazer isso também com um clique só. Mas se você não conseguir o marrom, então você pode usar as curvas para adquirir esse tom. Também algo que é comum nos softwares é a remoção de olhos vermelhos. E no Paint.net há ferramentas que permitem que isso seja feito. Uma aplicação que você pode fazer com níveis, com camadas, é a colorir manualmente. Você pode ver o exemplo do lado direito que foi corrigido. Eu fiz isso ao criar uma camada para cada objeto. Eu criei uma camada para a parte do fundo e mudei o sépia com a cor que eu queria e depois acrescentei uma outra camada com cores. Então, essa foto que você está vendo na esquerda, eu fiz com camadas que podem ser vistas na direita. Então, ao combiná-las, ao uni-las, você adquire o resultado final. Uma outra aplicação é colorir mapas antigos. Então, você configura as camadas com um nível. E você não precisa colorir dentro das linhas fazendo isso. Ela muda o modo unido e faz isso para que apenas aplicando o que você deseja à foto. Outros usar uma coloração usando cores d'água. Os tons de restauração flash estão quase além da minha capacidade. Eu coloquei nos sílabos informações bem detalhadas, mas deixa eu passar um pouquinho rápido sobre elas. Em muitos casos, você terá que restaurar os tons de flash
separadamente para o resto da imagem. Você vai usar o seletor de cores como se tivesse trabalhando na foto daquele castelo. Você vai calcular novos valores usando curvas. Então, ou você vai usar o vermelho, ou você vai querer que o seu tons de vermelho tenham 20% mais do que o verde e o azul tenha tons 10% menores. Então, aqui está uma foto e eu tentei usar os níveis automáticos e coloriu bem, exceto a pele. Então, eu coloquei uma nova camada na pele e eu levei o seletor de cores para medir os valores de RGB e adquiri uma cor média da pele. Acrescentei esses pontos para a minha ferramenta de curvas. E eu explico isso bem detalhadamente como fazer nos sílabos. Eu também peguei um outro seletor mais escuro e depois uma parte mais clara. E o resultado foi bem aceitável para dar um tom de pele. E depois eu combinei e juntei tudo isso nas camadas para ter o resultado final. Para remover a poeira ou textura de papel é um pouquinho mais difícil. Isso leva horas e horas de toque e retoque. Um método que é o Shift e Enlighten é que você escaneia com seus olhos e retira a parte mais escura. O segredo é você soprar toda a poeira antes que você faça o escaneamento. Isso vai lhe economizar muito tempo. Um outro truque é talvez cortar a foto. Na área da foto que você... A área da foto que você corta, você não tem que limpar. E quando você reescanear uma imagem, quando você escaneia uma imagem, geralmente você tem a textura do papel. Para se livrar disso, você tem que rotar a foto a cerca de 90 graus, veja se isso desaparece, e talvez você vai ter que usar uma câmera com uma luz oblíqua e brinque um pouco, jogue um pouco com os ângulos para ver se essa textura não vai aparecer na foto. Aqui está um exemplo do método em que eu enfatizei uma parte dos céus, fiz uma cópia, mudei os pixels de direção e, ao fazer isso, todos os pequenos pontos, 2 pixels ou menos de tamanho, desapareceram. E vocês podem ver naquela parte mais alta que ainda não está limpa. Você não pode se aproximar muito dos objetos, ou então você vai sobrepô-los e você pode ver isso de perto. Mas os olhos digitais, Digital Eyes, pode fazer isso. Desculpa, Digital Eyes. E isso pode, inclusive, enfatizar áreas que estão limpas. Então, áreas azuis, há um pouco de pontos azuis nas árvores que é quase impossível para você reparar. Mas o Digital Eyes, que usa a luz infravermelha, pode limpar isso para você. Uma outra ferramenta disponível é o removedor de arranhos da Polaroid. Isso pode fazer um trabalho maravilhoso também. Ela roda em 2 modos, para remover partes claras e outro para remover partes escuras. E o problema com a correção de poeira no software é que o software não pode dizer a diferença entre poeira e detalhes legítimos. Então, nesse caso, o software tentou remover essa fivela e também removeu as marquinhas no rosto desse garoto ao redor dos olhos. Antes de nós começarmos a escutar histórias, uma mulher disse para mim: "Esse é meu pai. Nós temos um ancestral, nós temos parentes em comum." E foi interessante poder ouvir isso. Então, nós temos 2 tipos de resolução. A resolução do software para prevenir
a perda de detalhes da foto. Uma é para usar a ferramenta PDSR e a outra para usar camadas. Então, na sua ferramenta PDSR, você pode usar as ferramentas para selecionar áreas em que você quer fazer correções. Usando isso, eu selecionei apenas os céus. Bem facilmente corrigi todos os pedaços de poeira. Usando camadas, já é um pouco mais complicado. Mas tem um bom resultado. Então, aqui está uma foto do pai do meu primo. Na esquerda, você tem a foto original e note na área que está circulada, todos esses pontos brancos foram limpos. Mas há áreas das fotos em que os detalhes foram destruídos, eu apaguei aquelas áreas. E essas são camadas. Então, elas vão ficar transparentes e a imagem abaixo é que vai ser mostrada. Então, similarmente, eu tirei as partes escuras que você pode ver na blusa. Todos esses pontos pretos foram tirados. Então, eu combinei, juntei essas duas camadas e o resultado você está vendo. Todas as impurezas foram tiradas. E ao nos aproximarmos, ao chegar no final da correção da foto, você vai ter a parte de sharpening. E uma das melhores ferramentas é o contraste, o aumento de contraste local. Ele funciona em áreas pequenas e muda o brilho de cada foto comparado dos pixels locais. Então, aqui está um exemplo do original à esquerda e depois do uso da ferramenta LCE, o resultado está à direita. E, mais uma vez, você tira muitos detalhes, você enfatiza detalhes dos olhos, nas cores, para ajustar essa cor mais natural. Vamos falar sobre retocar. O retoque é feito com um pincel. Então, você toca na área desejada, mas quando você faz isso, às vezes é fácil deixar a foto com aparência não natural. Então, você quer fazer pequenas mudanças, checar a aparência e, se necessário, volte atrás um passo. Então, aqui são alguns exemplos. Nessa foto, você tem vários pontos. Eu vou dar um zoom. Eu vou identificar todas as fronteiras, identificar os gradientes de cor, eu vou ancorar e depois eu vou clicar uma vez e fazer a correção e depois checar o resultado. Então, aqui eu dei o zoom, comecei a olhar nas fronteiras. Aqui está uma fronteira bem pesada, aqui está uma fronteira mais leve. Aqui está uma outra fronteira. E há um gradiente, se você olhar de perto, ao redor dessa área da foto, que se torna mais clara ao redor das bordas. E você precisa usar todas essas informações ao escolher a sua âncora. Então, aqui eu vou escolher esse ponto, vou ancorar a minha foto, eu clico com o pincel aqui e clico aqui para... Então, eu reancoro e depois clico de novo no ponto. Note a área gradiente, então eu tenho que ter cuidado para selecionar uma cor que tem exatamente as mesmas cores do que o meu destino. E assim por diante. Eu ainda não corrigi todos, mas aqui você vê o resultado, que mesmo no zoom, isso parece bem natural. Não há artifícios, aparência artificial. E para corrigir isso na parte da fronteira que é mais pesada, você quer usar uma âncora exatamente na fronteira. E ao começar a fazer o cloneamento, você a faz na fronteira. Então, aqui você seleciona a fronteira e toca então no topo. É fácil, bem fácil de perder o alinhamento. Se parecesse assim, como esse exemplo da esquerda, é porque você fez errado. Você tem que tentar novamente. Reancore e recomece a reclonar. E devido a esse amassado, você também faz da mesma maneira. Ancore, comece a conexão na fronteira e então continue o seu caminho ao longo
da fratura na foto. Você não precisa reancorar. Se você tiver uma outra amassado paralelo, faça a mesma coisa. E amassados ou rasgões maiores podem ser também corrigidos mais facilmente. E aqui você pode usar a ferramenta que falamos, onde você ancora, você clica e remove paralelamente para fazer a correção. E talvez você tenha que mudar o tamanho do seu pincel ao fazer isso, como necessário. E você tenta fazer isso paralelamente às áreas que você está corrigindo para que as cores, as mudanças de cores sejam corretas e as sombras também batam e correspondam. Então, isso vai parecer mais ou menos como a parte da direita. Um outro método é substituir partes grandes da foto que estão perdendo, que não têm informações, e faça uma seleção. Não mude os pixels. Mude apenas a seleção para uma área da foto que tem a informação que você precisa. E então cole isso sobre a área com problema, porque você tirou exatamente o tamanho necessário, você deixou o resto da foto imutável. Aqui nesse exemplo, eu mudei a história. Como genealogistas, você não quer fazer isso, mudar histórias, mas na foto você pode fazê-lo. Então, essa pessoa sobre o meu ombro foi tirado na outra foto. Tiraram um arranhão na foto que seja uniforme, você faz exatamente a mesma coisa. Você dá o zoom, identifica as fronteiras, identifica os gradientes, ancora e clica, e então você pinta ao longo do dano da foto. E quando você tem problemas em áreas complexas, como no rosto, então se torna um pouco mais difícil. Mas as técnicas são as mesmas. Identifique as fronteiras, os gradientes, coloque o tamanho do pincel pequeno o suficiente para que você possa trabalhar entre as fronteiras. E então ali, por exemplo, na orelha, eu iria de cima para baixo e depois de esquerda para direita. Vamos falar sobre técnicas avançadas. Às vezes, a parte de uma imagem aqui precisa ser corrigida de uma maneira e uma outra parte precisa ser corrigida de uma outra maneira. Você pode corrigir cada de uma maneira e então depois uni-las, colocá-las juntas. E para ilustrar isso, eu vou combinar duas fotos diferentes. Você tem uma das suas imagens, vamos chamá-las de imagem de fundo, e uma outra imagem que nós vamos chamar de imagem de frente. Nós vamos criar uma máscara que escolhe se vamos mostrar a parte da frente ou a parte de fundo. E há maneiras diferentes de fazer isso. Uma é para criar um embaçado e a outra é para usar um preenchedor de gradientes. Uma outra técnica avançada em programas pagos como o Photoshop, você tem pincéis de fotos. E no Paint.net você não tem isso. Então você vai ter que escolher se vai ter que querer fazer isso gratuitamente. Então pintar sem usar o feathering, você vai ter que usar artefatos. Então, se você quiser usar... Então, no Photoshop, tenha certeza que você vai usar os pincéis suaves. Não tão suaves, porque senão você vai ter problemas. Mas no Paint.net, crie uma nova camada. Ancore os pontos na foto em si e use o pincel de clone na parte de cima da camada de cima. E então, pinte na outra camada que vai reproduzir uma correção sobre a camada sobreposta. E quando você terminar, ali está o plugin no Paint.net que vai feather isso. E então você não vai precisar usar outras ferramentas.
Picasa, o software Picasa é uma outra escolha que é gratuita e que tem um pincel de cura que é bem de uso, que é bem apropriado em áreas como no rosto e em roupas. Infelizmente, você vai ter que converter para o formato JPEG ou Picasa vai converter a foto para o formato JPEG se você fizer mudanças. Então, isso pode fazer com que você perca informações. Mas, ao abrir essa informação no Paint.net, coloque uma camada extra e apague tudo, menos a área com a correção. E dessa maneira você não perde nenhuma outra informação em nenhuma outra área da foto e você consegue a correção como necessitava. Em conclusão, o programa Paint.net é gratuito. Pode fazer quase tanto quanto os programas pagos, mas não pode fazer tanto quanto os programas pagos, mas pode fazer muito. A ferramenta de níveis é muito importante, pode lhe ajudar a restaurar tons, pode ajudá-lo a corrigir cores. As curvas, a ferramenta de curvas é fabulosa e você vai querer realmente aprender a usá-la. Você pode corrigir tons de cores, de tons, contrastes, brilho e pode fazer isso de maneiras diferentes ou em uma gama de tons diferentes. A remoção de poeira e arranhões, nós aprendemos que você pode fazer isso antes de escanear. Você pode usar um scanner que possa usar o Digital Eyes. Aprendemos sobre cortar, ao invés de ter que limpar, e usar a ferramenta Polaroid. E como ferramenta, ela é gratuita, mas eu devo avisá-lo de que ela não é mais suportada pela Polaroid. Mas ela é usada ainda por Photoshop, mas se você estiver apenas com Paint.net, ela ainda está disponível e ainda é bem efetiva. A ferramenta de clone é muito poderosa, você pode corrigir muitos tipos de danos na foto e pode até mesmo mudar a história, apesar de eu não recomendá-lo. E a restauração de fotografia pode levar tempo, mas ela é bem recompensadora. Então, use-a, se divirta. Então, temos 5 minutos para perguntas e respostas. Eu devo ter feito um bom trabalho. Bem, obrigado. Eu vou esperar. Nós temos pergunta? Nós temos uma pergunta aqui. Ok, vá adiante. O Digital Eyes vem no scanner ou é um programa diferente? Você quer comprar um scanner em que esteja no scanner. Se ele suporta apenas luzes, então ela não vai suportar fotografias. Digital Eyes vem num pacote que vem Digital Rock, Digital Eyes. Os outros dois não podem ser comprados como plugins no Photoshop. Mas o Digital Eyes em si, porque usa cores infravermelhas, tem que ser feito no scanner. A cópia da apresentação está no syllabus? Esse é o único lugar onde você pode consegui-la. Eu vejo uma outra mão. Eu ouvi parte da pergunta. Se você faz uma correção no computador e você quiser enviar essa foto por e-mail para outras pessoas que apenas têm produtos da Apple, eles podem abrir o arquivo JPEG que você enviou ou você tem que colocar no formato PDF para enviá-lo? Então, você quer usar TIFF. Esse é o formato que você quer usar. Esse é o formato de arquivo, tanto para o Mac quanto para o PC. Ambos vão poder ler esse arquivo. TIFF, TIFF. Sim.
quanto tempo leva para colorir manualmente? Se vocês lembrarem-se, na minha técnica para fazer as cores aparecerem, você pode fazer isso também manualmente. Se você olhar de perto, vocês vão ver que eles não foram bem cuidadosos em colorir perto das linhas. Então, talvez 30 minutos para que eu fiz e mais tempo se você estiver apenas aprendendo a técnica. What do you get? What about the syllabus? Where can you get the Onde syllabus? você pode conseguir os sílabos? O sílabus está disponível online. Você recebeu um e-mail com um link para ele? Okay, if you go to Se você for para rootstack.org, você vai encontrar um link para o sílabus. E também você pode ir para o meu blog, Google Ancestry Insider. E você vai descobrir um link lá também. Are you aware of Pixlr from Autodesk? I am. I haven't checked lately. Eu não chequei frequentemente se eles acrescentaram o pincel de cura, Healing Brush, mas há o Photoshop Express que funciona exatamente como o Pixlr. E o Photoshop Express tem esse pincel de cura. A parte ruim é que você vai ter que converter a foto para o JPEG, e então fazer o upload para a internet, onde faz a cura, o healing, e depois fazer o download com as mudanças. E é um processo similar ao Picasa. It does. Oh, it has feathered brushes as well. Tem outros pincéis também. Does Photoshop Elements Se o Photoshop Elements faz tudo o que nós falamos hoje, sim. Eu creio. without plugins? Sem plugins? Essa é uma boa pergunta. Eu creio que sim. Algumas dos plugins que vocês podem conseguir para o Photoshop também vão funcionar com o Photoshop Elements. Então, você pode conseguir esses bem elaborados e alternativas para corrigir erros, tirar poeira e ferramentas para textura de papel, para remover texturas de papel. Então, se você escanear fotos antigas de escola e você vê aquelas linhas verticais subindo e descendo ao longo da foto, alguns desses plugins para tirar esses problemas podem ser bem caros. Há outros plugins que você recomenda para o Photoshop? O melhor conselho que eu posso lhe dar é para ir para a bibliografia no final dos sílabos. E eu dei ênfase em 2 livros em particular, que são fantásticos. Um livro por Catane, que fala extensivamente sobre plugins de Photoshop. Então, vá lá e você vai aprender o que precisa. Bem, obrigado por terem vindo hoje. Tem uma boa conferência. E foi bom tê-los vindo a essa sessão.